Pronto. Epa. E aí, galerinha, é o seguinte: a gente hoje vai falar sobre surf trip. Tudo que a gente possa acrescentar numa surf trip de uma pessoa. Diferente de todo mundo, a gente sempre fala que o surf didático não é o melhor lugar para você estar. De repente, tem lugar aí muito melhor do que a gente, mas o nosso é de verdade, e de verdade mesmo. Ou seja, aqui nesse papo tem um, dois, três, quatro pessoas que já via. Minto! O Teco já viajou comigo também. Cinco pessoas que já fizeram surf trip comigo, muitos aqui internacional. Tem uma experiência aqui de surf trip incrível, que, tipo assim, se eu tivesse aqui falando sozinha, com a minha bagagem, com as 25 vezes na Indonésia, as 10 vezes no Havaí, as 40 vezes no Peru, enfim, já ia ser muito bom, mas com o complemento dessa galera, isso aqui vai ficar muito rico. E a gente não vai ficar medindo. Não, não fala isso não, não fala. Não, a gente vai falar tudo. O que que você precisa e o que que você quiser saber sobre uma surf trip, você vai saber, tá? Pô, Então eu vou começar aqui oi, apresentando o Plácido Alex, que é peraí. o que acabou de chegar. Esse cara aí, ele simplesmente, se eu pudesse, eu botava ele em todas as surf trips de todos vocês. Quando vocês fossem viajar, você tinha que levar o Alex junto, porque Boa. fora ele ser um GPS ambulante, ele consegue realmente lembrar de coisas. Ele vai contar isso aqui, ele consegue realmente lembrar de coisas que, assim, chega a ser mentiroso quando a gente fala, e a gente viaja desde a época que não existia GPS. Então, assim, você imagina um cara virar e falar assim, Duca, continua reto. Meu irmão, a gente tá perdido. Vai reto, que depois que você virar aquela esquina vai ter uma lixeira azul. Eu falei, meu irmão, tu tá de sacanagem, brother. Porra, lixeira azul. Porra, lixeira tira do lugar, irmão. Né? Que era, não era lixeira, era a caçamba. Porra, a referência do cara, uma caçamba no meio da rua. Cara, caçamba nego tira. Quando eu continuei, virei, tinha uma caçamba azul no meio da rua. E a gente chegou onde a gente tinha que chegar. Então, esse cara aqui é impressionante. Porra, mas vai chegar a vez. O Caú, você tava com a gente nessa trip? Dessa. Eu tava na primeira viagem do Alex. Ah, não. Tava Não, na na primeira primeira não, que viagem. a primeira, Na, esse na, cara na não tava, primeira não. Foi viagem. na Na primeira. primeira viagem do Foi, Alex, na tenho primeira. certeza absoluta. É mesmo? Foi isso 2012, a mesmo. primeira viagem do Foi em Alex 2012. para a Ó, Indonésia. Foi a primeira Alex é vez que um eu fui cara que para Bali. estreou. Alex é um cara que estreou a Surf Trip de Bali. É o primeiro aluno da Surf Trip de Bali. Você não é o aluno, porque quem não sabe, olha aí o sobrenome, você vai ver Cavalcante, ele é meu irmão. Ele foi de penetra. Foi de penetra ali no negócio. Mas aí, Alex, o que você falaria para alguém que nunca fez uma surf trip e que é assim, é essencial essa pessoa fazer ou antes ou durante? Pega alguma coisa muito forte na sua cabeça, ou antes, ou durante, ou depois de uma surf trip que essa pessoa tem que fazer. É como se fosse uma obrigação dela fazer isso. Que você tem isso na sua mente? Ah, o que eu posso te dizer é que muda a vida da gente por completo, cara. A minha vida, depois que eu comecei a fazer uma surf trip, eu lembro que minha primeira de todas, eu fui para Costa Rica. Deixa eu ficar com minha pequenininha aqui, que ela não larga o papai dela. Linda, linda. É, opa, então, o que eu posso dizer, cara, que eu costumo dizer que quando, para a primeira vez que você faz uma surf trip, você vai querer fazer direto, você não vai querer saber de outra coisa, porque muda realmente o jeito de ver as coisas. Eu, no meu caso, toda vez que. Peraí, filha, mamãe tá ali. Toda vez que eu volto de uma surf trip, eu já fico pensando em outra. Já dá vontade de já me organizar para outra, porque no meu caso é uma coisa que para mim virou uma coisa essencial na minha vida. Eu não consigo, Uhum. eu tenho que.
pelo menos uma vez no ano, eu tenho que fazer uma surf trip porque eu volto recarregado. Me dá uma motivação a mais, sabe, de viver, sei lá. A gente trabalha muito nesse mundo corrido que a gente tem, né? Todo mundo trabalha, todo mundo faz, acontece e tal. E quando você para, comigo é o seguinte, eu já começo a organizar, dali, quando eu já começo a organizar, minha mente já muda. Minha mente já começa a mudar quando eu começo a organizar a surf trip. E quando eu tô lá, eu aproveito ao máximo, cara. Eu pego, como você falou, a primeira vez que eu fui com você para Bali, né, foi em 2012. Aquele ano, para mim, foi um ano mágico, porque foi uma viagem que eu tenho guardado todos os momentos. Você sabe, eu fui, Não, cada você segundo eu fui realmente tem, que aprendendo você não mais, eu esquece de fui. nada. Então, eu não consigo, mas não tem como esquecer do que fica gravado na mente, no coração da gente. É uma coisa que marca a vida, sabe? E é tipo assim, o mosquitinho te picou, então você não quer mais saber de outra coisa. Lógico, todo mundo tem esses objetivos de vida, né? E eu botei na minha vida que eu tenho que fazer uma surf trip uma vez por ano para dar uma recarregada, para ter um objetivo a mais, entendeu? Então é isso, é trabalhar, cuidar da família, ter esses objetivos e fazer uma surf trip, cara. Porque quem faz, eu posso dizer com toda a experiência, quem faz vai querer fazer outras e outras e outras e outras e outras, Não não vai para, deixar né? de fazer. Experiência própria. É muito Obrigado, bom, cara, é muito bom. É muito obrigado. bom, é Luiz, experiência ó, própria. deixa eu Luiz, só completar você. aqui a ideia. Calma aí, deixa eu completar a ideia do Alex. Eu acho que essa emoção que o Alex tem aí é muito mais porque a gente teve algumas experiências com você lá na Indonésia. É, Vou lembrar só verdade. de um momento aqui que o Alex vai lembrar da gente em Grajagan. Chegamos em Grajagan num dia Pô, que a onda estava normal, aí a onda ficou grande, que era a expectativa mesmo, a onda grande. A gente foi buscar o barquinho. Chegamos lá no barquinho, o barquinho não estava. Na hora, o Duca já falou assim: vamos correr lá para a Vila dos Pescadores, atravessa, vamos sair daqui correndo. Saímos correndo, chegamos lá na Vila dos Pescadores, aonde a ilha faz uma curva. Entramos com água na cintura, verdade ou mentira, grandão? Chegamos com água verdade, na verdade. cintura, aí o Duca só fala assim: conta 6 ondas. Conta 6 ondas e liga o E turbo para mete o entrar braço. dentro do. e- Liga o turbo para entrar na onda, no mar. Cara, a gente entrou de cabelo seco. É, Essa foi a primeira verdade. experiência. E o mar, Se a gente não está com um cara e o que mar tava tem o grande. conhecimento, a gente não teria entrado naquele mar, porque o mar estava grande. Verdade. Tanto que nesse dia eu não Tava peguei grande. onda nesse mar, eu não peguei onda nesse mar porque eu não tinha capacidade, a verdade é essa. Porém, eu assisti um vídeo de surf. Cara, foi o dia mais maneiro de surf Ao que eu já vivo, tive né? na minha vida. Ao vivo, Foi ao mesmo. vivo. Bom, Você Maravilhoso, engraja. maravilhoso. já que foi para esse lado, eu não vou chamar o Luiz agora, eu vou completar numa coisa que é muito legal, que as pessoas que viajam com a gente às vezes não têm essa noção. Esquece que o Caú é meu irmão, esquece que, enfim, com o que ele acabou de falar. Eu tava dentro d'água e falei assim, Caú, aí você não vai conseguir pegar onda, você tem que descer um pouco para pegar essa onda aqui mais embaixo. Ele virou e falou assim, hoje é meu melhor dia de surf, o melhor dia de surf da minha vida. Eu falei, mas você pegou alguma onda que eu não vi? Ele falou, não. E aquilo na minha cabeça, de tipo assim, ah, o cara que surfa, o cara que faz, que acontece, eu nunca tinha parado para. Eu falei, ué, como assim? É o melhor dia de surf desse cara se ele não surfou? Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, porque assim, o surf ele te entrega muito mais do que ele te promete. Então, só em você estar no mar desse, só em você estar com seus amigos, é uma ilha depois de Bali, ou seja, é uma trip dentro de uma trip. Então, assim, eram tantas coisas, tantas emoções, Uma tanto floresta. e aquilo ali ficou de um jeito que assim, ele me ensinou, como o próprio Felipe me ensinou,
que tem uma hora que tu chega no seu limite, tu chega no seu nirvana. E você não precisa fazer mais do que aquilo. Você não precisa pegar onda para ser o melhor dia de surf da sua vida. E é muito difícil você entender isso com a cabeça de um surfista. Que para você ser surfista tem que surfar. Não, para você ser surfista você tem que estar no meio do surf, você tem que viver aquilo ali. Aquilo ali vale mais do que ficar em pé, às vezes, numa onda. Então, assim, a gente que está ali, E às vezes, como teve, coach, a gente aprende muito com vocês. Muito, muito, muito. e teve Até para completar, nós, depois de Grajagan, nós fomos para Desert Point também. E também pegamos o sim, Mar Grande lá também, com um vídeo de surf, com um filme de surf ao vivo também, lá em Desert Point também. O Pode mar também crer. lá estava grande, estava bonito, aquelas ondas perfeitas, quebrando na bancada. A gente ali, pô, foi coisa. Sinceramente, eu me senti dentro do filme de surf. E sem dali dúvida. eu não quis saber de outra coisa. Eu não quis saber de outra coisa a não ser fazer uma surf trip toda vez, todo ano. Porque Pois é, modificou minha vida e mas, eu quero isso para sempre. mas, mas isso daí é uma coisa, Grandão, que, cara, não é, de novo, não é porque é meu irmão, o Grandão sentiu isso também. Não, lógico que Cara, não. se a gente vai para um local que a gente não conhece, não sabe fazer a leitura do mar, não sabe fazer a leitura do vento, de um país totalmente diferente, com um idioma diferente, cara, você não aproveita igual a gente Exatamente. aproveitou. A gente foi para Então, Desert na Exatamente. ondulação. A gente foi para Gilende na ondulação. Cara, a gente estava em todos os É, locais que tinha a ondulação ondulação. certa. É, não, E então, naquela época pontuando. não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Era é, bem mais difícil. E assim, ó, pontuando o que vocês estão falando e colocando mais para dentro da reunião, para ficar uma coisa mais específica, de falar assim, o que que eles estão falando, assim, né? Em que ponto que eles estão querendo chegar. E aí, pelo que você falou, Cal, o que não pode, o que não pode faltar numa surf trip? Um coach. Sendo bem específico, não concordo. precisa ser Exatamente. o Duca, precisa de um coach ou de um conhecimento daquele lugar para que você não gaste seu dinheiro. Porque, como eu falo para todo mundo, se você for para a França, cara, você entra no Google agora e fala assim: o que precisa, o que tem de maneiro na França para fazer? Aí vai vir uma lista de coisas: Torre Eiffel, museu disso, quadro daquilo, enfim. Beleza, tu chega lá, você já sabe qual é o melhor restaurante, qual o ônibus ou o metrô ou não sei o que para você chegar nos lugares, enfim. Só que uma surf trip é muito diferente disso. Vai estar lá tudo escrito. Aonde é Desert Point, aonde é Gilead, aonde é o Luato. Lindo de morrer, mas como que faz para entrar em um Luato? Como que sai de Uluwatu? A maré cheia, qual é o perigo? A maré vazia, qual é o perigo? Não vou cair na maré cheia porque, porra, Exatamente. lá tem coral, tá maluco? Vou cair na maré cheia. Vai cair na maré cheia, vai pegar aquela corrente, vai parar lá em Thomas Beach, irmão. Então, assim, se você não conhece o lugar, contrate um coach, nem que seja o coach local. Só que igual eu postei ontem. Meu irmão, se informa. Não vai pelo preço, não vai pelo amiguinho. Não, meu brother. Não, não vai. Estuda quem é a pessoa, procura saber quem é. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa minha, é um valor que eu tenho, sei lá, uma máxima minha. Se você me falar assim, Duca, vamos fazer uma surf trip para Sri Lanka, eu vou falar não. Mas porque você não gosta da Sri Lanka? Você acha que a onda é caída? Você nunca viu aquela onda? Já vi, mas eu nunca fui. Como é que eu vou ser o seu coach na Sri Lanka? Eu posso ser o seu coach na Sri Lanka se a gente chegar lá e contratar um guide, contratar o guia, o local para fazer. A outra parte eu faço contigo, a parte técnica do surf eu vou contigo, eu faço. Cara, eu vejo pessoas levando 10 alunos para Bali. Não é um nem dois, 10 alunos para Bali e ele está chegando em Bali pela primeira vez junto com os alunos. Porra, é surreal isso, gente. É tipo assim,
de novo, jogar seu dinheiro no lixo. Então, para ser bem pontual, eu acho que assim, o que não pode faltar numa surf trip, um coach, uma pessoa local, uma pessoa que entenda daquele lugar, que aí gerou isso tudo que vocês estão falando. Mas Olhar e deixa eu, falar, eu do vou mesmo jeito que você completar falou que era seis só a ondas, tua palavra aí. Vou completar a tua informação, só um negócio. O maior dinheiro que você gasta em viagem não é dinheiro, é tempo. Porque total, você tem 10 total. dias de Não, viagem. não é Você tem tempo 10 não, dias de Cal. viagem. Se você perder, acabou, filhão. Não Ó, vai ter semana que vem. eu vou discordar de você só numa coisa. É tempo se você estiver indo para a França. Se tu estiver indo para a França, é tempo. Não é só o dinheiro que você pagou no hotel, não sei o quê. É tempo. Então, se você consegue agilizar, de chegar mais rápido nos lugares, eu concordo com você. Mas numa surf trip, eu não concordo porque o maior dinheiro, maior do que o tempo, se chama roubada. Não tem Sim, dinheiro no mundo que pague tu achar que vai morrer dentro d'água, irmão. Aquela corrente de lado concordo. que eu acabei de citar, que, cara, se você relaxar e deixar a corrente te levar e tu sair em tomas, porque já estava previsto isso acontecer, e tu deixou acontecer, sentou, ficou vendo o clipe de Uluwatu, lindo, pô, meu irmão, visual lindo. Aí tu senta e vai vendo aquilo e fala, nossa, brother, que maneiro que eu fui arrastado pela correnteza, que pelo menos eu tô vendo isso. Graças a Deus, o meu coach me deu essa chance de poder vir por aqui, do que tu ficar ali, cara, remando contra a maré. Hoje eu tava falando com quem? Foi hoje que eu falei isso. Ah, não, foi ontem, com um camarão, que tem um barco na Indonésia. Ele falou assim, eu quase chorei em Uluwatu. Eu falei, eu chorei em Uluwatu em 91. Eu peguei essa corrente, não conseguia sair, fiquei agarrado na pedra durante 2 horas e meia, achando que ia morrer. E eu acho que ninguém precisa passar por isso. Então, assim, o conhecimento da pessoa, você não passar roubada, é o dinheiro mais caro de uma surf trip. Não passar roubada. Eu acho que isso é o. Porque roubada de avião, atrasou, teve que dormir no aeroporto. Isso vai acontecer em qualquer trip. Mas surf trip te leva, às vezes, para um lugar que, cara, quando você lembra da sua mãe dentro d'água, é porque deu merda, bro. E eu falo para todo mundo, a surf trip da gente é o seguinte, você não vai lembrar da sua mãe em momento nenhum da Essa pegou. viagem. Não é dentro d'água. Aliás, você não vai lembrar nem meu irmão, nem do seu melhor amigo, porque lá tá tudo muito mais maneiro do que isso. Essa é a real. Entendeu? Então, assim, vou trocar e vou passar para o Luiz. Luiz, o que é indispensável numa surf trip? Eu acho que, acima de tudo, planejamento. Planejamento. Eu acho que a gente vem de uma geração, tanto eu quanto o Duca, que hoje se fala em ter um coach, ter uma pessoa para ajudar as pessoas que estão ainda se desenvolvendo no esporte. Na nossa época, a gente tinha o coach para fazer a gente desempenhar melhor nas competições. De alguma forma, é a mesma coisa. Tanto é que você pensa hoje, não esse ano, nesses últimos, mas o Gabriel ou o Iago, você vê que ele tem um cara ali que não é mais o cara que fica na beira da areia, mas é o cara que estuda com ele as melhores formas de atacar uma onda e de fazer um planejamento para que o cara consiga as boas notas. Ele depende da natureza, beleza, tudo bem. Eu vou para um outro ponto agora, que é em cima dessa questão de surf trip. Eu competi muitos anos, depois parei. Cara, minha vida ia fazer as minhas viagenzinhas com a minha autossuficiência, achando que a gente carrega muito essa questão da autossuficiência, achando que, meu irmão, é Deus no céu e a gente na terra, porque a gente é bom competidor e entende de tudo, e não é bem por aí que funciona. Eu tive, há um tempo atrás, essa experiência, porque eu vou narrar essa experiência e, em seguida, o que aconteceu. Eu liguei para o Duca, ele estava com a questão da trip para Surfland, da piscina. Eu conversei com ele, falei, cara, me interessa. Ele, porra, jura? Não sei o que. Eu falei, irmão, você conhece o lugar, eu não conheço. Aí entra um pouco no que vocês estavam falando. Ah, questão do valor ou não valor.
Cara, eu acho que não existe nada pior para um atleta, para um surfista de qualquer nível, que a autofrustração. Você acreditar que você vai chegar num lugar para desempenhar X e você desempenha menos 2x, simplesmente porque você não teve a humildade de perguntar. Isso que você falou da remada, de tomar uma corrente em Bali, para... foi a mesma coisa que eu perguntei para você. E se você lembrar, ou eu tenho até hoje todos os vídeos guardados, a minha primeira onda surfada na piscina, a primeira sessão para a minha quarta e a quinta sessão, é algo brutal de desempenho, de melhora. E aí vou mais além, porque eu levei o meu compadre, que é o padrinho do meu filho Gustavo. Você lembra o início do Gustavo na piscina? E Caraca, o Gustavo, ele acha que eu sou Deus e tudo. o cara era fraco. Assim, de 0 a 10 ele era 3. Ele saiu de lá um 5,5 que se a professora for maneira dá um 6. Pode Porque crer. o cara surfava e tinha a humildade de voltar e perguntar para quem estava cuidando da surf trip qual era a melhor forma de fazer a leitura da onda. E o Duca fez isso. E isso foi importante para a gente. Depois eu voltei para a piscina sozinho, já sabendo o caminho das pedras, porque depois que você aprende o caminho das pedras, você só evolui, porque aí você não é um iniciante, você já tem um nível. E ainda depois disso, fiz mais 2 surf trips em 2 anos seguidos agora para o Peru, que eu fiz. Agora estou indo para Noronha. Noronha, vou voltar para o Peru e no Peru tem mais uma questão, que não é um coach, mas eu tenho uma pessoa local, que é o Bruno Turbina, que me indica tudo. Cara, hoje a gente vai cair em mau passo. Olha, a corrente de mau passo funciona dessa forma e dessa forma. A forma mais fácil de você entrar é por ali. Marca o tempo de sequência de onda para você, se cair, você saber o tempo que você vai ficar, porque você vai tomar na cabeça. Então, tudo isso é muito importante numa surf trip. E as pessoas entenderem mesmo de coração que não é o valor agregado de uma onda boa, é o valor agregado de você sair com a sua satisfação. Independente se você ficou em pé pela primeira vez e foi reto. Às vezes Uhum, essa, já valia lá a arrebentação, né? Nada que um bom dia de surf não cure. Meu irmão, o uhum. melhor surfista é o que mais se diverte, gente. Então, Pode crer. é meio isso, eu acredito. E hoje, como o Grandão estava falando, meu amigo, eu não abro. Esse ano eu vou fazer 3 surf trips porque eu não sei, eu quando era atleta, a gente conseguia ser bom surfista em onda ruim. Hoje, se botar onda ruim, a gente sai frustrado. Ou você entra para dentro d'água para achar graça e se divertir e não querer fazer nada especial, ou você vai para um lugar que a onda é perfeita, que aí você pode fazer a coisa especial, porque vai sair a coisa especial. Eu acho que o que eu tenho para falar é mais ou menos isso. Não, não vou me alongar muito, e ó, Ixi, aqui, ó, garopar. Garopar, essa aí meu irmão, foi. nunca mais. Teco tem Aonde, uma, o Teco tem uma para quem dessa aí eu, escrito Ubatuba. para quem eu falo de surf trip, eu indico o Duca, cara. Poderia ter, eu tenho vários amigos, cara. Poderia indicar, mas é o cara que ele consegue fazer você sair muito melhor como pessoa, como entendedor de mar, corrente, vento e tempo, como novos amigos, novas. Pô, eu fiz novas amizades que perpetuam agora. São meus novos Eu, eu, eu amigos. ia, eu ia falar sobre isso. Uma surf trip maneira, você não, o seu legado, o que você traz, não é só onda, não. Você traz amigos de verdade. O É, grandão que a gente estava falando, ele era meu cliente na época que eu trabalhava como representante comercial. E de 2012 para frente, esse cara virou meu irmão, bra. Ele vai, ele paga, ele é um aluno lá, mas ele é um cara que, meu irmão, ele é realmente irmão, porque, cara, sei lá, para Bali eu acho que a gente já foi 8 vezes junto. sim, Já foi pro Peru, já foi pro. Então, assim, eu tenho hoje ele como um irmão meu mesmo. Isso o surf te entrega, que nem eu te falei, ele te entrega sem te prometer.
ele te entrega, ele te dá de presente um irmão, ele te dá de presente um cara que você considera como pai, ele te dá de presente um amigo para sua vida toda. Então, assim, uma surf trip maneira, cara, ela causa isso nas pessoas. É impressionante. É uma coisa que é muito legal. E Deixa eu passar aqui desculpa, rapidinho, e todos os níveis se igualam, né? Isso é muito todos os. louco. Porque Aí é não, que não tem tá. o bom, porque o cara torce por você e você torce por ele. Então Você falou todo uma mundo se coisa. nivela. Você falou uma coisa muito legal do seu compadre, né? O que que acontece? Ele ali na trip, ele de repente de surf, se você fosse fazer uma competição de surf, que não existe isso numa surf trip, pelo contrário, todo mundo quer ajudar o que menos surfa, é impressionante isso. É, verdade. Ele teve o maior crescimento de todos. Concordo. Então você subiu um ponto, eu subi um ponto, o outro subiu 2 pontos, ele subiu 6 pontos. De, Recebi mais isso cres- aqui. de crescimento, ele tem um negócio assim muito Parabéns. acima de todo mundo. Então, Sim, assim, não só você se iguala, como as pessoas que têm um nível abaixo, elas passam muito do que foi a evolução da média de uma surf trip. com Isso daí é certeza. muito legal. E satisfação não tem preço, né, Du? Exatamente. Aí já. Não existe preço Dedé, para isso. me fala aí o que que você acha que não pode faltar numa surf trip. Sabia qual prancha levar. Porra, queria que alguém falasse disso, Boa. Quiver. Porque senão vai sobrar tudo para mim, brother. Eu falei, pronto. Cara, eu acho Porque que assim, depende, o, dependendo o do lugar que você. acessório é importantíssimo, né? Principalmente se for a primeira vez que a pessoa estiver indo para aquela praia em si, né? Para aquela onda. Se a pessoa souber, tiver um coach ali, ou tiver uma pessoa que já foi outras vezes, e puder falar, né? Pô, cara, sabendo, conhecendo também o nível de surf da pessoa, falou, ó, leva essa, leva aquela, né? Olhar direito assim para ver, porque dependendo do período da onda, né, do tamanho, vai fazer diferença qual prancha você vai cair, né? Aqui em Ubatuba, tô em Ubatuba, tô em Tamambuca agora. Cara, comparado aí com o Rio essa semana aqui em Tamambuca, pô, a onda tá muito fraca, mas muito. Ela tá sem força nenhuma e tá bem pequena aqui. Ontem ainda estava um pouquinho maior, hoje eu nem consegui surfar, cara, porque entrou um vento também e tal. Mas sei lá, talvez se eu tivesse com uma prancha um pouco menor e com mais litro também, talvez tivesse conseguido brincar mais do que com a prancha que eu uso, né, de daily drive, que a gente fala, que funciona aí pro rio para qualquer mar, porque aí a onda é bem mais forte, né? Mesmo quando tá com meio Aproveita, metrinho, aproveita que o Teco tá aqui ao vivo, já pede para ele que ele deve ter umas 3 pranchas, uns longboard, algumas coisas já é aí em Ubatuba cara, já. ontem, É só ontem fim passar de na casa tarde dele lá aqui. e pegar, irmão. Ontem, fim de tarde, tava. Hoje, cara, hoje aqui tava muito. Tanto que hoje eu nem encanei de surfar, cara, porque também tô com a minha família aqui, eles quiseram, tô com criança, tudo. Quiseram ir lá na fazenda. Aí lá na fazenda mesmo que Porra, esquece. fazenda virou a piscina Não olímpica, tinha, né? não tinha Tem nada. uma, tem uma 94 aí. Tem uma Ó, nove É, quatro guardada aí. tô falando, tô é. falando. Não, mas acho Isso que amanhã aqui, vai dar ó, uma melhorada no período, vai ter um surfzinho de manhã cedo, né? isso aqui não tem muito a ver com a Surf Trip, mas é muito legal da gente falar. A nossa comunidade é uma coisa que, cara, que nem a gente está brincando aqui, é uma coisa que pode ajudar mesmo, entendeu? É, Um não, acaba lógico. ajudando o outro nessa comunidade, nesse negócio que é muito legal. Mas assim, o que que você falou que eu acho que é muito importante, Dedé? Por exemplo, você morou na Austrália, num lugar onde eu nunca fui. Sim. Vou juntar um pouco do que o Luiz falou e exatamente do que você falou. Se eu fosse para a Austrália para pegar onda em Sydney, a primeira pessoa, parte do meu planejamento, era perguntar para você se a minha prancha do Rio do dia a dia eu podia levar ou se você achava que eu tinha que fazer uma prancha um pouco mais larga, um pouco mais estreita, um pouco maior, um pouco menor, para acertar o meu quiver de prancha para ir para a Austrália. Então, Sim. assim, a gente, quando conversa com as pessoas locais, por isso que eu falo, você não precisa de um coach para ir na viagem, mas você precisa estar 100% informado com pessoas que você acredita que não estão ali fazendo
só pelo dinheiro. São pessoas que realmente têm o conhecimento daquela área e tá te vendendo uma consultoria, uma mentoria, como a gente quando vai no médico. A gente vai no médico e fala assim: ah, eu tô com dor de cabeça. Nenhum médico, nenhum, melhor ou pior, vai falar assim: tá com dor de cabeça? Toma esse remédio aqui. Ele não vai falar isso, ele vai falar assim: me fala do seu passado. Ele quer entender por que que você está com dor de cabeça. Porque ele te dá uma aspirina, você não precisava ter ido no médico, você vai na farmácia e compra. Agora, você, para saber daquela dor de cabeça, ele faz uma consultoria com você, ele faz ele te entende para depois te receitar. E esse papel dele, que aí sim vai ter um médico bom e um médico ruim, é que vai fazer esse remédio dar certo. E às vezes o nosso remédio é exatamente isso. Duca, sabe aquela prancha que você tem pequenininha? Nem leva, irmão. Nem leva, você só vai gastar dinheiro no transporte para levar, porque você não vai usar aquela prancha lá na Austrália. Ela é muito, ela é muito leve, ela é muito solta, né? A onda lá é um point break, tem um fundo de pedra, a onda empurra. Você vai precisar de uma prancha um pouco mais, leva essa outra e eu, se fosse você, faria isso. Cara, tudo bem, eu tenho que te pagar para escutar isso, entendeu? Mas assim, é muito melhor do que eu chegar lá todo felizão. Não, eu te paguei o quê? X. Só que eu gastei 50x para ir para a Austrália, irmão. Quando eu cheguei É, lá, eu não são os surfei detalhes. porque São os detalhes, Exatamente. né, cara? Tu vê, eu entrei na água, pô, surfei, sei lá, 40 minutos, minha parafina acabou na prancha, cara. Porque eu tava usando a parafina aí que a gente usa, né, de água morna, e, cara, a água aqui tá quente pra caralho. Eu tive que sair lá na loja de parafina comprar uma parafina de água quente mesmo pra de passar, porque... novo, olha que coisa maneira de novo que você está falando. Quando a gente vai fazer uma surf trip, a gente tem que saber qual a parafina que a gente vai É, levar. Porque se a gente for para Bali, é mais quente ainda do que essa água. sim, E se a gente for para Shimland, na Califórnia, irmão, é a água mais fria que eu já vi na minha vida. Na é. minha vida. Foi, cara, foi assim, eu entrei na água, surfei um pouquinho, sei lá, no quarto drop que eu dei, o pé passou direto, assim. Eu falei, Acredito. caralho, eu olhei, a prancha tava derretida, a parafina toda derretida. E Sendo hoje que com a era a galera prancha nova surfando. que eu usei Sim, domingo. sim. E Então, hoje tipo, tem uma a galera parafina tá zero. surfando. Não, tem A uma parafina galera tava surfando de zerada. prancha preta, de prancha de fibra de carbono. Ah, E mano, não, esquece. Esquece. Tipo assim, cara, se alguém me ligar e falar, Duca, me ajuda, eu quero montar um quiver para Bali, eu quero montar um quiver para El Salvador, eu quero montar um quiver para Costa Rica. Porra, Costa Rica, então, é a água mais quente do que todas essas que eu falei. Nicarágua é pior. Hã? Nicarágua é pior. Porra, então, É a América pior que eu já Central, experimentei. Indonésia, não faz uma prancha de carbono, irmão. Não leva uma prancha preta para lá. Você vai sofrer o tempo inteiro com esse negócio que você está falando de parafina derretendo. Você pode ter a parafina mais dura do mundo, a parafina de água quente, que ela é dura, porém a prancha vai ficar muito quente, porque não é só a água que é quente. A água é quente e o clima é muito quente. Então não fica parafina ali em cima. Se você for para o Peru, para a Califórnia, para o próprio Hawaii, porque nas fotos a gente vê o Hawaii maneirão. Porra, tudo azul, sol. Quando chove, já volta o sol, por isso que dá aqueles arco-íris. Legal, mas é friozinho. É um climinha, que é É inverno lá. inverno. É inverno lá. Então, assim, dá mole para você levar uma prancha de carbono para lá. Para esses outros é. lugares, não. Então, E assim, ontem tava muito sol aqui também, cara. Aí eu isso acho é que muito. piorou. Ubatuba, a água fria não encosta em Ubatuba, ela passa direto. Cara, tava muito calor, muito mesmo ontem. Hoje deu uma nublada e tal. Mas ontem tava um calorzão assim que eu nunca tinha pego Ô, aqui. Duca, E a água tava Oi? muito quente. no inverno, no inverno, quando eu surfo em Ubatuba, eu uso aquela parafina básica da Full Wax, a vermelhinha, no inverno, É, cara. então, foi isso aí que eu Sim, sim, comprei. sim. Comprei ontem na loja. Eu Mas uso a é porque básica.
Você usa roupa de borracha em Ubatuba porque o inverno tá frio fora d'água, mas a água continua quente. Exatamente, Então, assim, exatamente. ó, Florianópolis é meio parecido com o Rio. Um sol, porra, aquele dia maravilhoso. Tu entra na água, a água tá congelada. Garopaba, congelada. Guarda, congelado, né? Então, assim, tu vai ali pro sul, a água é muito fria. E aí, muito louco, se você tá em Santa Catarina, só que em São Francisco do Sul, da onde, para quem não sabe, é a cidade natal do coach do Iago Dora. Meu irmão, ali a água é quente no verão. Você não precisa levar roupa de borracha. É em Santa Catarina, mas é no norte de Santa Catarina. Então, assim, essas experiências é que fazem com que a gente consiga realmente levar a galera. O Alberto, que está aqui, né? Para vocês aí é Alberto, ele foi para São Francisco do Sul comigo. E a gente surfou sem roupa de borracha nenhuma, porque eu já sabia do negócio. Então, assim, quando quanto menos volume você leva numa surf trip, melhor. Às vezes, por causa de grana, de taxas que a gente paga, se for de avião, você só tem direito a tantas malas, tantos quilos, dependendo se a sua categoria é a econômica, ou a business, ou a primeira classe. Enfim, você tem volume, você paga por isso. Prancha, você paga por isso. Então, quando você for fazer uma surf trip, quanto menos coisas você levar de supérfluo que você não vai usar, tranquilão. Então, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo: nunca leve uma barraca de praia. Tem gente que chama de guarda-sol, tem gente que chama de barraca. Nunca leve um guarda-sol, uma barraca de praia numa surf trip. Pô, Duca, por quê? Porque ele quebra a sua prancha, faz um volume, é pesado e geralmente quando a gente sai do Brasil, todos os outros lugares tem um beach club, tem uma sombra, tem um. Então, assim, você está sempre numa sombra e a sua barraca só foi fazer um passeio. Ela só foi conhecer aquele lugar. E se tiver sol, irmão, tu vai passar muito pouco de sol, ou seja, não leve, não leve para lugar nenhum. Roupa de borracha, só vai levar para onde você for que vai usar roupa de borracha, que é outra coisa que é pesada, que é outra coisa que é chata de carregar. A única coisa boa da roupa de borracha é que ela protege a prancha. Pode falar, Alberto. Tem que abrir o microfone. Ah, Isso. não, pô, viagem foi em São Chico, foi perfeita. E a trip teve uma cereja do bolo, que foi a entrada na fábrica, né? Com a galera que estava na surf trip. Entramos na fábrica, tivemos boas-vindas. Uma puta de uma fábrica, eu acho que é a melhor do Brasil, que mais produz aí no Brasil. Pô, essa foi 110% de sucesso, Duca. Parabéns. Obrigado, cara. É que assim, com a experiência de surf que eu tenho, e eu acho que uma surf trip ela tem que misturar cultura, gastronomia e um surf fora d'água. Então, assim, tem sempre um treinamento, tem sempre um workshop, tem sempre uma visita a alguma coisa que é do surf. Por exemplo, se eu fosse fazer uma surf trip para Cabo Frio, não tem como ir em Cabo Frio, não falar com Vitor Ribas, não ir no Museu do Surf. Então, assim, tem coisas que na minha cabeça não tem como. Tanto é que aqui na Surf Trip do Rio de Janeiro, eu vou fazer exatamente isso, Alberto, que a gente fez lá. Aqui a gente vai levar a galera dentro da Wetworks, que são os três melhores shapers do Brasil: é o Joca, o Ricardo Martins e o Henrique. Então, a galera vai lá conhecer como é que o brinquedinho deles é produzido. Quais são as construções? Construção com isopor, construção com poliuretano, com resina de poliéster, com resina epóxi, com quilha filtro, com quilha FCS, como que se coloca uma quilha, como que se lixa uma prancha, como que ela é pintada, como que ela é revestida. Então, assim, isso é uma cultura de surf, cara. É uma coisa que, assim, tem que fazer, na minha cabeça, tá? Tem que fazer parte de uma surf trip. Não é só surf, só água, só. Não! Cara, até pro corpo descansar.
e você surfar melhor no outro dia, essa hora de descanso, a gente vai no Cristo Redentor, a gente vai numa cachoeira que é 10 minutos aqui da praia. Então, assim, a gente vai conhecer o Rio de Janeiro como carioca, a gente vai conhecer uma fábrica de prancha, a gente vai conhecer o Rio de Janeiro como um turista indo no Cristo Redentor. E a gente vai para 4 praias foda, com 4 coaches. Então, assim, tudo que passa na minha cabeça é assim, o que que eu posso fazer de melhor para as pessoas que estão aqui dentro? Então, esse porra, eu vou vender isso aqui, mas eu vou entregar isso aqui. É sempre isso que passa na minha cabeça. Eu sempre quero entregar mais do que tá. Então, assim, ter ido lá, o nome dessa fábrica que você falou é Proilha. É a maior fábrica de prancha do Brasil. Eles produzem todas não, porque a Almerrick não é feita lá, mas quase todas as pranchas gringas e mais 4 pranchas nacionais. Dentro de uma fábrica, o Alberto foi, não tem um pó no chão. É impressionante a fábrica. A fábrica é limpa da hora que você entra, a hora que você passa em toda a seção dela. Ela não tem uma sujeira, ela não tem nada fora do lugar. É uma fábrica que produz mais de 1.000 pranchas por mês. Então, assim, realmente. E é em São Francisco do Sul. Como a gente estava indo para São Francisco do Sul, nada mais do que. E aí entra esse meu network, esse meu conhecimento. Eu conheço esses caras há mais de 40 anos. Que a gente, porra, trabalha junto, a gente faz. A minha primeira prancha de surf foi feita por esses caras, quando eles nem tinham fábrica. Então, assim, eu acho que tem que ter isso numa surf shop. Voltando no que o Dedé falou de prancha, eu só vou esticar um pouquinho para acessório. O que que você tem que ter numa surf trip? Um quiver de prancha ideal, uma camisa de lycra que não te. Dica de amigo, não é de coach, não, é de amigo. Não compre nada que você vá usar lá uma semana antes de viajar. Ah, eu vou comprar essa camisa de lycra aqui do John John, que tem um gorro que pá, e você estreia ela em El Salvador. Meu irmão, se você comprou o tamanho errado, se o seu corpo não é, porque ela já está validada, você vê 200 mil pessoas usando, ok, mas o seu corpo não encaixou naquela modelagem, ela te assa por inteiro. O gorro é uma merda, aquilo ali te atrapalha. Tu, porra, tinha a opção de ter comprado 100. Não, mas eu vou comprar, compro por causa da proteção. Cara, se você vai comprar por causa de uma proteção, usa antes para ver se vale a pena tu levar. Bermuda de surf. Tem gente que chama de short, tem gente que chama de board short, tem gente. Eu chamo de acessório. A bermuda de surf é um dos maiores acessórios de surf para quem faz surf trip hoje, porque a maioria da galera tá indo para surf trip de água quente. E aí ela leva a sua bermudinha. Chega no segundo dia, irmão, tá com as pernas todas assadas. Meninas, eu tô vendo que a Ana Cláudia tá aqui. Meninas compram biquínis e vão para surf trip com biquíni que ela nunca usou. Chega lá, o biquíni entra demais, o biquíni sai, o biquíni assa, o biquíni sai. Ela fica o tempo todo incomodada com aquele biquíni. E os biquínis que ela usava aonde ela mora, no dia a dia dela, que ela nem sabe que está de biquíni, porque ela já surfa normalmente, todos os dias, ela não levou, porque ela só queria ficar com aquela estampa nova, com aquele. Compra antes, usa antes. Valida esse produto antes, porque biquíni é para ir para praia. Biquíni para surfar é acessório de surf. Então você tem que saber se esse biquíni, o que você pode comprar novo e levar, coisa que eu faço muito. Eu pego uma bermuda nova da mesma marca, do mesmo modelo. Aí sim. Então, se você já usa o biquíni da marca tal, P, você comprar um outro biquíni da mesma marca, P, da mesma modelagem, com uma estampa diferente, porque ele é novo, aí ok, você já sabe como é que ele vai ser. Agora, comprar uma marca nova, de uma modelagem que você nunca usou, e pode ser que isso seja um- uma coisa que vai te fazer mal numa surf trip, tá? Então, assim, acessório de surf, parafina, a gente tem que saber qual é a temperatura da água para levar a parafina
certa, não levar a parafina de água fria no lugar de água quente, nem levar a parafina de água quente no lugar de água fria. Então, acessório de surf é uma coisa que tem que ser, assim, não pode faltar numa surf trip. Sarcófago. O que que é um sarcófago? É onde você vai embalar todas as suas pranchas. Quanto custa um sarcófago? De 800, R$ 900 até R$ 5.000. Beleza. Pô, Duca, eu não vou comprar isso não. Vou pedir emprestado, que um amigo meu tem. Dica para quem já tem o sarcófago: não empreste. Não empreste. Não é para o cara, não é porque o cara, né? Tipo, não, tô punindo o cara. Não. O sarcófago ele dura o tempo que ele acha que tem que durar. Às vezes uma viagem. Porque a companhia aérea tá cagando para você e ela destrói o seu sarcófago na primeira viagem que você fez. E aí você foi e emprestou ele para o seu amigo. O que que vai acontecer quando ele te devolve o sarcófago todo rasgado? Ele vai consertar, ele vai costurar, ou ele vai pagar lá os R$ 2.000 que você pagou? Então, assim, sarcófago é uma coisa que não se empresta. Você compra e ele dura. E se você tiver um problema com a companhia aérea, você entra com uma ação sobre a companhia aérea e corre atrás do seu sarcófago de volta. Mas ele geralmente ele dura, cara, umas 10 viagens. E aí você faz a conta, ele se pagou de uma forma, porque quando você chega numa companhia aérea que não cobra prancha, por exemplo, e você entrega uma prancha na capa, ok. Se você entrega duas, ele te cobra a segunda, que ele não cobra uma prancha. Um pack de prancha com um sarcófago com 4 pranchas dentro do limite do peso ali, os 23 quilos na econômica, 35 na business e 40 quilos na primeira classe, você vai pagar o mesmo preço. Ou se ela não cobra as 4 pranchas. Se você levar 4 pranchas em 4 capas diferentes, ela vai te cobrar 3 pranchas. E isso é no mínimo US$ 150 cada prancha para ir e US$ 150 da prancha para voltar. Faz as contas e compra seu sarcófago e não empresta para ninguém. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ter. Tem que ter um sarcófago. Começou a fazer surf trip, tem que ter um sarcófago. Duca, eu vou comprar um sarcófago de 2 pranchas, porque eu só tenho 2 pranchas. Compra de 4. Pô, mas o de 4 é mais caro. Compra o de 4. Geralmente você Ó, não viaja sozinho. Geralmente você viaja. Só acabar aqui, Teco, que eu te passo. Geralmente você não viaja sozinho, você viaja com um brother, não é com pessoas estranhas, é com seu brother, com a pessoa que já está ali contigo. Junta suas 2 pranchas com as 2 pranchas do seu amigo, bota no mesmo sarcófago e ó, despacha. Se tiver que pagar os US$ 150 para ir, US$ 150 para voltar, você paga o da ida, ele paga o da volta, ficou mais barato. E o preço de um sarcófago de 2 ou um preço de um sarcófago de 4 é quase a mesma coisa. Não é tipo o dobro do valor. Ele é quase a mesma coisa. Então, conselho do surf didático é que você tenha o seu sarcófago de 4 pranchas. E aí pode ser um 7 pés, não precisa ser nada gigante ou muito pequeno, porque você consegue colocar as pranchas, as suas e as de mais alguém dentro dele. Pode falar até. você falou esse negócio do sarcófago. Cara, eu fui para Califórnia, eu levei a minha prancha 9.4 e uma 7.6. O meu sarcófago, eu não tinha experiência, mandei fazer um, não tinha rodinha. Meu irmão, que perrengue do cacete para carregar aquela porra. Com uma prancha 9.4 e uma 7.6 lá dentro. Aí, beleza, fui, meu, sofri para carregar um negócio, puta que pariu. Beleza, fui, voltei. Aí cheguei aqui, mandei fazer um com rodinha. E aí eu mandei fazer um para 3 pranchas. Mesmo tendo duas, eu mandei fazer um para 3. Porque eu ia mandar fazer outra prancha tal. Eu falei, bom, vai que eu queira levar as 3, eu vou mandar fazer. Aí eu mandei fazer com rodinha. Primeira viagem, ó, eu fui para. O meu sarcófago antigo foi para Califórnia, foi, voltou, não aconteceu nada, cara. Não teve um arranhão. Eu fui pela Latam. Fui para o Rio, outubro, agora eu tive aí, no ano passado. Então, até que o Carlinhos foi me buscar lá e tal. Sim, sim.
Mandei fazer um sarcófago, porra, da hora, com rodinha, tal, 3 pranchas, levei 2 pranchas só. Cara, fui pela Latam também. Rapaz, os caras destruíram meu sarcófago. Eu cheguei aí com um zíper estourado, um rasgo embaixo, um rasgo na ponta, uma parte descosturada. A sorte é que o cara que fez o meu sarcófago é aí do Rio. Uhum. Aí eu liguei pro cara, eu levei o sarcófago pro cara, eu cheguei aí na sexta-feira. No sábado de manhã eu levei o sarcófago pro cara, o cara me devolveu o sarcófago consertado no domingo para eu poder vir embora. Porra, tu vê. E aí, E da aí, hora de voltar, ele voltou inteiro. Eu voltei pela lata também, mas daí ele chegou inteiro. Mas na ida, cara, eles destruíram meu sarcófago. é por isso que eu falo para não emprestar, porque você vai arrumar um problema com seu amigo. Porque você não quer o sarcófago. Como aconteceu com você e você costurou, tá ok. Mas se tu tivesse me emprestado o sarcófago novinho, eu te devolver ele descosturado, ou, cara, costura aí que eu pago para você. Tu não quer, tu acha que foi ele que fez. Não foi, foi a companhia, entendeu? Então, assim, é muito ruim isso. Strep, galera. Strep é uma coisa que se eu puder, não, eu posso falar isso para vocês. Se vocês puderem fazer, vocês vão ter um quiver de strap por surf trip. Então, assim, cheguei na Indonésia, comprei um 6 pés, comprei um 8 pés. Se for pegar onda grande, comprou um 10 pés e pronto. Voltou, pô, nem usei o 10 pés, beleza. Deixa o 10 pés no Rio, no Brasil, para você. Quando você for para a Indonésia de novo, compra outro lá, outro 10 pés, outro 8 pés e outro 6 pés. Strap ele dura 5 anos. Mas tem gente aí que tem strap há 10 anos, beleza. Se ele fica parado em algum lugar, ele meio que resseca e quebra. E esse strap que você nunca usou, que ficou um ano no seu quartinho, quando você botar dentro d'água, dependendo do tempo que ele já estava na loja, você botar dentro d'água, você vai remar. Você vai perder sua prancha e vai sair nadando. E geralmente é essa a roubada que eu evito, comprando um strap novo por viagem. Então, assim, marca de strap é muito importante. Você tem que ter. Strap é leste também, tá, galera? A galera de São Paulo para baixo fala leste. Então, assim, o leste porque às vezes não consegue entender. O leste é uma coisa que, cara, é importantíssima que você tenha um novo. Você tenha realmente uma coisa que, enfim, tá? Segurança. É, total. A outra coisa que eu acho que assim é indispensável numa viagem, indispensável, é você saber qual é o seu nível e para onde você está indo. Então, assim, tem alguns lugares no mundo, do tipo Indonésia, El Salvador, Costa Rica. Costa Rica, não estou falando de Pavones, tá? Que depende, qualquer nível de surf, você vai chegar ali e vai surfar. Vai ter onda para qualquer nível de surf. Mas vão ter outros que não vai ter essa moleza. Então, assim, se você chegar no North Shore, no Hawaii, se você chegar em Pavones, na Costa Rica, e você for muito iniciante, você vai passar uma raiva do caramba e tá arriscado você voltar de cabelo seco, sem ter surfado, mesmo com um coach muito bom. Na Indonésia, se você tiver um coach muito bom, ele sabe onde é que tem uma marola para te levar. E por exemplo, eu já coloquei pessoas, uma menina mineira que nunca tinha surfado na vida dela para surfar pela primeira vez em Bali. Coisa que as pessoas falam assim, cara, é impossível. Bali não dá para uma pessoa que nunca surfou. Dá. Depende de quem te levou para Bali, para onde, se ele conhece as ondas, se ele conhece os lugares. Mas dá para ir. E alguns outros lugares não dá. No Havaí até dá, se eu te levar para o outro lado da ilha, e aí, cara, mas mesmo assim, tem tanto outro lugar para tu ir que não vale a pena você ir
pro Havaí se você é Dá? zero, iniciante e de repente até intermediário. Vai para outro lugar, tá? Agora, Peru. Porra, um intermediário no Peru vai aprender a surfar, vai aprender a fazer uma linha de surf. É uma das melhores escolas de surf que existe, é o Peru. É perto aqui do Brasil. As pessoas ficam falando, porra, água é fria, água é fria, água é fria. E vão repetindo, água é fria, água é fria, água é fria. Meu irmão, água fria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem água fria pra caramba. É horrível isso no, no verão aqui, que é um calor desgraçado e uma água congelada. Então, se você for iniciante e intermediário e quiser fazer uma surf trip para o Peru, vai ter meu aval. Para Costa Rica, para El Salvador, para Indonésia com um coach bom. E acabou, acabou. Aí o resto, sabe o que que é maneiro? Brasil, Nordeste, Pipa, Itacaré, Ubatuba. Cara, você vai pegar cada onda, você vai fazer seu nome, você vai evoluir de verdade desse iniciante para intermediário. Você vai ter, cara, e são lugares que, se você procurar, vão ter bons coaches nesses lugares. Você chegar ali em Ubatuba, tem a escola do Zecão, se você chegar ali em Itacaré, tem um garotão, não vou lembrar o nome dele agora, mas muito bom ali em Itacaré. Enfim, tem vários lugares que você vai chegar bem chegado também. Você só tem que se informar. Recife é um lugar que é muito louco quando eu falo isso. Cara, galera, vou fazer uma surf trip para Recife. Nego, pô, tu tá maluco, meu irmão? Tubarão. Então tá, desculpa, não é Recife, é Pernambuco, porque a gente não cai na cidade de Recife. A gente vai um pouquinho mais para o lado ali, chegando em Porto de Galinha, já é um outro distrito. A parte sul da capital, né? Do aeroporto, você indo para o sul, cara, tem cada marola com água quente. Mas uma marola assim, imagina uma macumba lá atrás, quebrando lá atrás, só que muito pequenininha, muito, cara, e vai embora aquela onda. Então, assim, é um lugar muito bom de ir. Cara, tem ali, no mínimo, eu fiz um workshop para uns professores locais lá no ano passado. Cara, eu tenho 4 pessoas para indicar para vocês ali. 4 pessoas para indicar. Se eu for fazer a surf trip, legal, vai comigo. Mas se eu não for, cara, eu tenho 4 pessoas de altíssimo nível, de altíssima segurança, de altíssima qualidade para pô, vai te pegar no aeroporto e tudo. Enfim, é isso que eu estou querendo passar para vocês. Uma surf trip bem organizada, bem planejada, como o Luiz. Agora eu não sei o que que vocês estão vendo. O Luiz, para mim, tá. Ih, não consigo apontar para o Luiz. O Luiz tá. Enfim, que o Luiz falou, com as pranchas, com os acessórios e pranchas que o Dedé falou, com essa emoção de voltar de uma surf trip e já tá programando a outra, como o Grandão falou. A importância de um coach, como o Caú falou. E aí, algumas coisas que eu falei aqui que se referem à estrutura real. Eu tenho um. Eu vou compartilhar aqui a tela só para vocês verem. Eu tenho um mapa mental aqui, ó, de viagem, que é. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Dá para ver aí? Sim. Não. Então, assim, ó. Não, quem falou não aí? Eu, Você não está Vasconcelos. conseguindo? Não. Só estou vendo vocês aí. E você, Teco? Ah, Eu aqui tô. troquei. Desculpa. Ah, Achei. tá. Tá na Então, outra aqui, ó. página. Um destino internacional, para onde eu acho que vocês têm que ir. Bali, Maldivas, Chicama, Costa Rica, El Salvador. Eu não coloquei aqui Peru, tá? Mas Peru tem que ir. É um lugar que eu acho que tem que Chicama, ir. ué. Mas eu botei Chicama, mas tem o outro lado do Peru. Pô, Serra Ah, Azul é tá. demais, É. né? Serra Azul ali, aquela parte de Punta Hermosa ali também é bem legal. Ah,
Piscina de Garopaba, Rio de Janeiro, Batuba, Pipa, Porto de Galinhas, que eu acabei de falar. São destinos que eu acho que tem que ir. E aí, isso aqui a gente acabou de falar, né? Esse checklist aqui, gente, é muito legal, ó. Da bermuda, da camisa de lycra com o V que você vai precisar, da roupa de borracha, dos straps, da parafina, quilha, chave de quilha, não pode deixar de levar, botinha, se for para esses lugares de fundo de Coral. coral, protetor solar, que é maneiro quando você escreve que você esquece de falar. Protetor solar você tem que levar para qualquer surf trip que você vá fazer. Tá? A gente tem um patrocínio da Blue, inclusive tem lá 10% de desconto na Blue. Depois é só pedir o link aí que a gente manda. Mas se não for o Blue, leve protetor solar, irmão, que vai precisar. Fita REC. Geralmente tu chega com o sarcófago de rodinha, todo tal. Alguém trouxe fita REC? Não. Como é que prende isso no carro agora? Como é que a Uma gente Ô, vai sair Duca, do aeroporto? Duca, eu também ia falar uma coisa. Pode falar. Duca, tem uma coisa aí que tem também, dependendo do lugar, hein? Repelente. Repelente, o Ubatuba é um lugar de repelente. Ubatuba é um lugar, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para aumentar esse mapa aí, ó. Repelente. E, Ainda mais se Duca, você estiver lá em Tamambuca. Porra, Tamambuca, eles mordem a gente na praia, na areia, né? bro. Nunca vi isso. Itamambuca não é mosquito, É maruim. é marimbondo, né? É, é Deixa maruim eu o falar nome, uma né? coisa, Que dão. Duca. Oi. É uma coisa que é muito importante, porque a gente se utiliza em qualquer surf trip, independente de nacional ou internacional, normalmente se usa o sarcófago, mas é muito importante você ter a tua capa calcinha para você fazer a sua dinâmica de movimentação, porque você não vai Perfeito, carregar um trambolho daquele para todos os lugares que você for, até que não cabe no perfeito. carro, né? Perfeito. Eu não, a gente assim, a gente aqui está falando do macro, né, assim, da Sim, floresta, sim, mas a gente não está falando da árvore. Mas indo para a árvore, isso que você está falando é assim, eu, por exemplo, coloco as minhas pranchas dentro do sarcófago, todas com as camisinhas dentro do sarcófago, porque lá no lugar onde a gente vai, porra, a prancha tem que estar protegida do sol, tem que não pode exatamente. sujar de parafina em cima da prancha do amiguinho que vai estar junto, enfim, né? Então assim, até um respeito com os outros você levar essa capa aí, toalha, camisinha, sei lá como é que a galera chama. Mas esse negócio aqui, ó, fita REC, eu já vi surf trips acabarem por não ter isso, tá? Nego no aeroporto um olhando para a cara do outro, tendo que pegar os straps para amarrar a prancha no. Estrepa, Sim, quem brother. é das velhas, amarrava no strep. E aí o que você está falando está aqui, ó, na embalagem. Mas a gente não vai falar disso hoje. Não, A sim, embalagem, né? Como embalar, quais são as dicas, a gente tem isso no nosso negócio. E as dicas que são, cara, principalmente para viagem internacional. Eu uso o Wise, que é um banco, né? Assim, hoje em dia já tem uma porção aí, tem dólar, não sei das quantas, tem Nomad, tem uma porção que eu, como eu não estou fazendo propaganda nenhuma do Wise, eu estou fazendo propaganda de você ter um banco internacional no seu celular. Para vocês terem ideia, eu transfiro dinheiro da minha conta do Itaú para o Wise, transformo esse real em rúpias e não uso dinheiro mais na Indonésia. Eu simplesmente pago todo mundo aqui, ó. Eu encosto meu telefone, tá pago. Todo mundo aceita cartão, todo mundo aceita e eu pago. Eu hoje em dia tenho viajado com muito pouco dinheiro em espécie. Eu não perco mais dinheiro. Eu não perco mais dinheiro fazendo câmbio, porque o que que acontece? Você imagina assim, vamos botar o dólar a 6 para fazer conta redonda. Você passa R$ 6.000 da sua conta do Itaú para a conta do Wise e passa R$ 1.000, transforma R$ 1.000 em dólar. Ponto. Tá ali. Usou, pagou, não sei o que, pô, zerou. Passo mais 1.000. Acabou minha viagem, eu não usei aquele restante, aqueles R$ 4.000, eu transfiro aqueles R$ 4.000 de volta para minha conta no Itaú e não perdi nada para colocar ali e nada para tirar.
Eu só perco dinheiro na hora que eu vou transferir para o dólar, ou para rúpia, ou para euro, e eu vou fazendo meio que devagarzinho. Eu vou perdendo pouco ali, só perco o que eu tenho que perder. Não é como antigamente que a gente saía do Brasil sem nada, não existia nem cartão de crédito, que a gente tinha que sair com uns pacos de 2, 3, 4, 5 mil dólares quando a gente ia competir lá fora, que tinha US$ 1.500 só de inscrição para pagar. Então você tinha que comprar o dólar, ficava viajando achando que você ia perder aquele. Você não pensa no roubo, mas você pensa em perder o dinheiro o tempo inteiro. Roubo também em aeroporto. Cara, hoje em dia eu viajo de Wise, cara, é a coisa mais fácil. Igual eu falei que sobra dinheiro e volta, às vezes não sobra dinheiro. Pô, tu tá ali, cara, tem uma prancha lá que tu ficou doido com a prancha custa US$ 500, US$ 800, fala, vou comprar. Tu entra na sua conta no Itaú, transfere o dinheiro para lá, transfere para o dólar e paga a prancha tranquilão. Ou seja, não tem esse problema também, cara, eu não levei o dinheiro, não tem como esse dinheiro chegar na minha mão. Tem, é muito fácil. Esse Wise é o que eu uso. E seguro viagem. Galera, seguro viagem, de novo, não estou fazendo propaganda de ninguém. Eu uso o tal do. Como é que é o nome dele? Tá aqui, ó, na minha tela. Assiste Card. Cara, para vocês terem ideia, eu pago esse Assist Card por ano. Como eu viajo muito, eu pago ele por ano e é surreal. Todo mundo que fala para mim que vai viajar com seguro viagem do cartão, eu começo a tremer de medo. Porque se der alguma merda na viagem, você paga com seu dinheiro e o seguro do cartão te reembolsa. Enquanto a gente está falando de US$ 100, US$ 200, US$ 400, é uma coisa. Quando a gente começa, se a gente tiver que se internar e tiver que falar de US$ 10.000, US$ 15.000, como que faz, às vezes, para pagar esse dinheiro? Para ser reembolsado depois? O Assist Card você fala em português com app, com WhatsApp dentro do app, com a pessoa no Brasil 24 horas por dia. Fala com ele, ele te autoriza. Você está em qual hospital? Ah, estou aqui no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Ele passa autorização para dentro do hospital, você chega, a pessoa já sabe seu nome, já te atende e você vai embora, só dá tchau. Fala valeu, tchau e não paga nada. Não tem reembolso. Então, eu acho isso um conforto e às vezes eu, graças a Deus, nunca tive que ficar internado, mas já passei por uma operação. Lá, quando eu me machuquei nas costas, que eu fui no coral, que eu dei uma roladinha lá no coral, eu tomei uns pontos internos, tomei uns pontos por fora e tive que ficar indo no hospital toda semana para trocar o curativo. Irmão, não meti a mão no dinheiro, eu não fiz nada, nada, eu não encostei a mão em dinheiro nenhum. Então, por isso que eu sou fã desses caras. Então, vale muito a pena você ter um seguro viagem. E a última dica de seguro viagem e de surf trip, a não ser que alguém queira falar alguma coisa sobre. Quando você fizer seu seguro viagem, não minta. Fala que você vai fazer surf. É mais caro. Beleza. Mas você não vai vir com aqueles papinhos. Ah, cara, se eu me machucar lá, a prancha me cortou, eu falo que eu tava jogando bola e cortei. Ah, porra, quebrei meu pé. Ah, falo que estava saindo, pisei em falso na escada do hotel e quebrei o pé. Beleza. Essa sua mentira vai acabar, sabe quando? Quando você entrar no hospital via o bombeiro, via o salva-mar, via alguma coisa, ou se Deus quiser que nunca aconteça, você desacordado. E aí, quando você chegar no hospital, não tem mentira. A pessoa vai falar assim: ele estava surfando, a gente tirou ele de dentro d'água, ele está bem, mas a gente fez um boletim de ocorrência lá na praia, como um salva-vidas no Brasil. E aí ele vai relatar que você estava surfando, que você bateu na pedra, que não sei o quê. Quando chegar ali, acabou, irmão. Seu seguro não vai pagar, porque você não fez ele com esporte radical, com surf. Você falou que você só ia fazer turismo na Indonésia, ou na África do Sul, ou sei lá onde que você foi. Então, assim, essa dica é muito importante, que você pague realmente o seguro que você está se propondo a fazer, tá? Alguém quer completar o que
a gente precisa levar ou fazer numa surf trip? Deixa eu parar aqui de. Vamos lá? Eu, Vai lá, Luiz. cara, é muito importante você contratar um roaming internacional, cara, porque você ficar sem telefone num outro país é a maior roubada. Eu tive essa experiência e não foi legal. Num dos anos do Peru aconteceu alguma coisa. Cara, eu fui para os Estados Unidos, consegui ir, fui para uma porrada. Todos os lugares que eu fui, eu não tive problema. Um dos anos que eu fui para o Peru agora, cara, eu fiquei 10 dias sem telefone. Foi desesperador por um erro da TIM no Brasil, porque o meu plano cobre tudo internacional, mas eu tenho que comunicar a saída. E acabou que deu um erro no sistema, cara. É muito importante se assegurar que a operadora fez isso, porque que a gente não precise. Mas num momento de extrema importância, você ter com quem falar é importante para burro. Cara, de novo, como eu falo, como eu aprendo com vocês, eu viajo sempre, tenho o tal do vivo mundo, né? Então, É, assim, cada um pode ter o seu claro mundo, vivo, cada isso. operadora fala, ou quem não viaja muito, só faz uma viagem, só contrata ali o home pela. É porque assim, É, você acaba fazendo e não falando. Você falou uma coisa agora, importantíssimo. Não só de segurança, como você falou, mas vamos ser bem realistas. Cara, a gente viaja, a gente quer mostrar, a gente quer, porra, bater uma fotinho, usar um Instagram. Cara, é muito ruim quando tu chega numa praia, num lugar que não tem Wi-Fi. E você vai estar com seu 5G bombando lá porque você já contratou ou comprou um chip local. Na Indonésia, quem não quiser fazer o contratar na Vivo, na Claro, na TIM, no negócio, pode chegar lá e comprar o chip. Aliás, em todos os lugares, mas é porque na Indonésia é muito barato comprar a lá. Europa também se faz muito isso. Você Com compra um 30 chip local. reais, com 30 reais você compra um chip local sei lá, bota mais 30 ali. Com 60 reais você fica um mês em Bali com 5G. Entendeu? Então, assim, se for mais barato ou mais caro ter esse negócio. O meu não, porque como eu viajo muito, eu acabo fazendo por ano e eu pago 25 reais a mais na minha conta de telefone por mês. Então eu tenho o home internacional porque eu contratei. Mas, porra, 25 reais por mês dá 250, 300. 300 reais. Porra, por 60 porque você só vai fazer uma viagem, né? Chega lá em Bali e paga 60, não paga 300, né? Então, Exato. cada um vai fazer a sua conta matemática, mas você falou numa coisa muito importante: tem que ter o telefone lá, num acidente, numa diversão, numa fotinho na internet, entendeu? Então, assim, é muito, muito bom você ter lembrado disso. Já vou botar aqui na lista o repelente ROM, International ROM. É isso, galera. Ana Cláudia quer falar alguma coisa ou só está escutando? Eu adoro também se só quiser escutar, tá? Quiser não falar também não tem problema não. Mas a gente vai ter, eu vou Ela colocou disponibilizar. alguma coisa no chat aí, Duca. Ela colocou, ó, gostei muito da reunião. Opa, tranquilo. Então, Ana, depende muito para o lugar que você vá. Se você for para um lugar que o surf já está bem desenvolvido, eu não levaria. Eu alugaria lá, eu teria uma prancha lá local. Se você vai para algum lugar que não tem, vou dar um exemplo assim, Pavones, tem alguns lugares, se você for para um lado da Costa Rica, onde você chegar vai ter uma prancha. Se bem que a Costa Rica é tão caro que de repente vale a pena levar a prancha. Mas Bali, por exemplo, você pode alugar lá. Pavones você não vai conseguir alugar, então assim, não tem. Então, antes de você fazer a sua surf trip, se informa se vai ter ou não.
por você ser iniciante, a prancha não vai fazer muita diferença na sua performance. Então, a dica é você alugar lá realmente. Para muita gente que vai para Bali comigo pela primeira vez, ou que surfa de iniciante para intermediário, eu já tenho um esquema lá da galera alugar as pranchas lá muito barato, pranchas boas, às vezes até melhor do que a prancha que o cara tem no Brasil. E aí ele fica, cara, ele pode ir pela Europa, ele pode, porque tem um voo que vai pela, pelo Oriente Médio, você para ou em Dubai ou no Catar, que eles não cobram a prancha. Então não teria problema você levar a sua prancha. Mas tem um voo que você vai por Amsterdã, por exemplo, que dá para você ficar um pouco na Europa e depois continuar a viagem ou voltar a ficar na Europa. E se você levar sua prancha, você vai gastar no mínimo. Se você parar, você vai gastar US$ 600. Se você não parar, se for uma conexão, você vai gastar US$ 300. 150 para ir, 150 para voltar. Mas se você para, vai dar um rolé, primeiro você fica com um trambolho lá levando para todos os lados. Segundo, que você vai pagar de novo a outra taxa para continuar a viagem. E que custa os mesmos US$ 150. Então a brincadeira sai US$ 600 só para levar e trazer prancha. Então lá você vai comprar prancha por US$ 400, se for o caso. Mas se você alugar, você vai alugar por mês uma prancha por US$ 100. Tá? Tô falando de Indonésia, é o lugar que eu mais conheço. Costa Rica, você vai pagar, sei lá, US$ 30 por dia numa prancha. Ou seja, às vezes vale mais a pena levar. Não sei. Mas muito legal você ter participado aí. Eu vou deixar essa gravação disponibilizada na nossa comunidade. E aí, se alguém quiser tirar uma dúvida, lembrar de alguma coisa, vai estar tudo lá. Obrigado, Show. Luiz. Obrigado, Caú. Obrigado, Teco. Obrigado, Bert, todo mundo aí. E aí, espero que nas próximas a gente tenha mais gente que não seja tão complicado entrar num lugar e apertar um botão, enfim. Mas a gente Manda o tem como. aviso, Essa, tá? Eu mando sim. essa complicação aí não existe muito, não, hein? Desculpa aí, mas. Mas Valeu, Tô um Calzinho. pouco... Tamo junto, irmão. Valeu, Abraço, meu gente. Vou querido. papar. Valeu, Luiz. Prazer Valeu. obrigado rever. aí, Valeu. galera. Valeu, Duca. Parabéns. Valeu.